Hoje vamos ver o tecido muscular, que se caracteriza por agregados de células longas especializadas, dispostas em um arranjo paralelo, cuja função principal é a contração. De acordo com suas características morfológicas e funcionais, distinguem-se três tipos de tecido muscular: o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Por serem alongadas, as células musculares são também denominadas fibras. O músculo estriado esquelético é formado por feixes de células cilíndricas multinucleadas e muito longas, com estriações transversais. Essas células ou fibras têm contração rápida e vigorosa e estão sujeitas ao controle voluntário. O músculo estriado cardíaco é formado por células alongadas, porém mais curtas que as do músculo esquelético. Suas fibras são ramificadas e se unem por meio de estruturas chamadas discos intercalares, encontradas exclusivamente no músculo cardíaco. A contração das células musculares cardíacas é involuntária, vigorosa e rítmica. O músculo liso é formado por células fusiformes que não têm estrias transversais. Nele, o processo de contração é lento e não está sujeito ao controle voluntário. Determinados componentes das células musculares recebem nomes especiais. A membrana celular é chamada de sarcolema, o citossol de sarcoplasma e o retículo endoplasmático liso de retículo sarcoplasmático. O tecido muscular esquelético é formado por feixes de células muito longas, de até 30 centímetros, cilíndricas, multinucleadas e com inúmeros filamentos cilíndricos chamados miofibrilas. Nas fibras musculares esqueléticas, os numerosos núcleos se localizam na periferia da fibra, logo abaixo do sarcolema. Em um músculo, as fibras musculares estão organizadas em conjuntos de feixes envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo chamada epimísio, que recobre o músculo inteiro. Desse epimísio, partem finos septos de tecido conjuntivo que se dirigem para o interior do músculo, separando os feixes de fibras. Esses septos formam o perimísio. Cada feixe de fibra é envolvido pelo perimísio. Cada fibra muscular é envolvida pelo endomísio, formado por fibras reticulares e células do tecido conjuntivo. O endomísio contém uma extensa rede de capilares sanguíneos. Uma função importante do tecido conjuntivo é manter unidas as fibras musculares de um músculo, além de agir na transmissão das forças produzidas pelo músculo na sua contração. Os vasos sanguíneos penetram no músculo através dos septos de tecido conjuntivo do perimísio e formam uma extensa rede de capilares sanguíneos situados no endomísio, entre as fibras musculares. As fibras musculares esqueléticas mostram estriações transversais caracterizadas pela alternância de faixas claras e escuras. A faixa escura recebe o nome de banda A, enquanto a faixa clara recebe o nome de banda I. No centro de cada banda I, nota-se uma linha transversal escura, a linha Z. A banda A tem uma zona mais clara no seu centro, que é a banda H. Cada fibra muscular contém milhares de filamentos chamados miofibrilas, que são paralelos ao eixo maior da fibra muscular, isto é, percorrem a fibra em sua extensão. A estriação da miofibrila se deve à repetição de unidades iguais, chamadas sarcômeros. Cada sarcômero é formado pela parte da miofibrila que fica entre duas linhas Z consecutivas, que contém uma banda A e duas semibandas I. Da linha Z, partem os filamentos finos que vão até a borda da banda H.
Os filamentos grossos ocupam a região central do sarcômero. Assim, a banda I é formada somente por filamentos finos, a banda A por filamentos finos e grossos e a banda H só por filamentos grossos. As miofibrilas do músculo estriado contêm 4 proteínas principais: miosina, actina, tropomiosina e troponina. Os filamentos grossos são formados de miosina 2 e as outras 3 proteínas são encontradas nos filamentos finos. A actina apresenta-se sob a forma de polímeros longos, chamados de actina F, formados por 2 cadeias de monômeros globulares, que é a actina G, torcidas uma sobre a outra em hélice dupla. A tropomiosina é uma molécula longa e fina, constituída por 2 cadeias polipeptídicas enroladas entre si. Observem no esquema que as moléculas de tropomiosina unem-se para formar filamentos que se localizam ao longo do sulco existente entre os 2 filamentos de actina F. A troponina é um complexo de 3 subunidades: TNT, que se liga fortemente à tropomiosina, TNC, que tem afinidade por íons cálcio, e TNI, que cobre o sítio ativo da actina, no qual ocorre a interação da actina com a miosina. Cada molécula de tropomiosina tem um local específico em que se prende a um complexo de troponina. As moléculas de miosina têm forma de bastão, sendo formado por 2 peptídeos enrolados em hélice. Em uma de suas extremidades, a miosina apresenta uma saliência, que é a cabeça da miosina, local onde ocorre a hidrólise de ATP para liberar energia utilizada na contração. Também é o local de combinação com a actina. A molécula de miosina pode ser dividida em 2 fragmentos: meromiosina leve e meromiosina pesada. O fragmento leve corresponde à maior parte da porção em bastão da molécula, enquanto o pesado contém a saliência globular, a cabeça, mais uma parte do bastão. A banda H é uma região da miosina constituída exclusivamente da parte em bastão das moléculas. No centro da banda H encontra-se a linha M, que corresponde a ligações laterais entre filamentos grossos adjacentes. A contração muscular depende da disponibilidade de cálcio e o músculo relaxa quando esse íon se reduz no citoplasma. O retículo sarcoplasmático armazena e regula o fluxo de íons cálcio. Esse retículo é uma rede de cisterna de retículo endoplasmático liso. O sistema de túbulos transversos, ou túbulos T, é constituído por uma rede de invaginações da membrana plasmática da fibra muscular. Em cada lado de cada tubo T existe uma cisterna do retículo sarcoplasmático. Esse complexo formado por um tubo T e 2 expansões de retículo sarcoplasmático é conhecido por tríade. Assim, a despolarização dos túbulos T é transmitida ao retículo sarcoplasmático. A contração das fibras musculares esqueléticas é comandada por nervos motores que se ramificam no perimísio, originando vários ramos. Cada ramo no local de contato com a fibra muscular perde a bainha de mielina e forma uma dilatação que se coloca na depressão da fibra muscular. Esse local é denominado de placa motora ou junção mioneural. Quando ocorre o impulso nervoso, há a liberação de acetilcolina que se difunde e se liga aos receptores no sarcolema, resultando na sua despolarização. Em cada tríade, a despolarização passa para o retículo sarcoplasmático e libera o cálcio para iniciar a contração. O músculo cardíaco é constituído por células alongadas e ramificadas e contém apenas 1 ou 2 núcleos,
os quais se localizam no centro da fibra. No músculo cardíaco, o sistema T e o retículo sarcoplasmático não são tão bem organizados como no músculo esquelético. Os túbulos T geralmente se associam apenas a uma cisterna do retículo sarcoplasmático, formando as díades. Uma característica exclusiva do músculo cardíaco é a presença de discos intercalares, que são complexos juncionais encontrados na interface de células musculares adjacentes. Nos discos intercalares, encontramos zona de adesão, desmossomos e junções comunicantes, como vocês podem ver na imagem. O músculo liso é formado pela associação de células longas e fusiformes, mais espessas no centro e afiladas nas extremidades, com núcleo único, elíptico e central. As células musculares lisas são revestidas por lâmina basal e mantêm-se unidas por uma rede muito delicada de fibras reticulares. Essas fibras prendem as células musculares lisas umas às outras. O sarcolema da célula muscular lisa apresenta grande quantidade de invaginações com o aspecto e as dimensões de vesículas de pinocitose, denominadas cavéolas. As cavéolas contêm íons cálcio necessários para desencadear o processo de contração. As células musculares lisas apresentam os corpos densos, que se localizam na membrana dessas células e também no citoplasma. Os corpos densos contêm alfa-quitinina e são comparáveis às linhas Z do músculo estriado esquelético. As proteínas motoras actina e miosina 2 se ligam a filamentos intermediários de desmina e vimentina, que por sua vez se prendem aos corpos densos, provocando a contração da célula como um todo. Nessa imagem, vocês podem ver desenhos que mostram a célula muscular lisa distendida e contraída, tanto na microscopia óptica quanto no esquema. Filamentos citoplasmáticos se inserem nos corpos densos da membrana celular e nos intracitoplasmáticos. A contração desses filamentos se transmite à membrana celular, diminuindo o tamanho da célula. Durante a contração, o núcleo se deforma passivamente. Os três tipos de tecido muscular exibem diferença na sua capacidade regenerativa após uma lesão que produza destruição parcial do músculo. O músculo cardíaco não se regenera. Nas lesões do coração, como nos infartos, as partes destruídas são invadidas por fibroblastos que produzem fibras colágenas, formando uma cicatriz de tecido conjuntivo denso. As fibras musculares esqueléticas não se dividem. Mesmo assim, o músculo esquelético tem uma pequena capacidade de reconstituição a partir das células satélites. Estas são mononucleadas, fusiformes e dispostas paralelamente às fibras musculares. Após uma lesão ou outros estímulos, as células satélites tornam-se ativas, proliferam por divisão mitótica e se fundem umas às outras para formar novas fibras musculares esqueléticas. As células satélites também entram em mitose quando o músculo é submetido a um exercício intenso. Nesse caso, elas se fundem com as fibras musculares pré-existentes, contribuindo para a hipertrofia do músculo. O músculo liso é capaz de uma resposta regenerativa mais eficiente. Ocorrendo lesão, as células musculares lisas se permanecem viáveis, entram em mitose e reparam o tecido destruído.